Lucas 14, verso 7 em diante, diz assim, acharam, amém? Então vamos ler. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes, quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo que te convidou a ti e a ele te diga, dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Fechem os olhinhos. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado. Eu te peço, ó Pai, que tu fale aos nossos corações através da palavra. Fale conosco, Senhor. Nós abrimos nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Queremos ouvir a tua voz. Muda vidas nesta noite em nome de Jesus. Amém. Sentem-se. Sentem-se. Muito obrigado. Queridos, vamos fazer um trato. Não saia, a não ser por um caso de extrema necessidade. Eu prometo ser breve, mas não saiam. Fiquem até o final. Senão tem gente que não entende. Daí depois sai falando, porque não entende, não ficou até o final. Fica até o final, para você poder entender todas as coisas que vão ser faladas nessa noite. Vocês creem que Deus fala com os jovens da igreja? Vocês creem? Deus fala. E Ele vai falar hoje aqui. Talvez não vai ser coisas que a gente goste muito de ouvir, mas são coisas que nós precisamos ouvir. Hoje eu quero falar com vocês com respeito a um assunto que alguns de vocês já devem ter percebido pela leitura que eu fiz, chamado humildade. Deus, quando Ele criou o mundo, quando Ele criou todas as coisas, a intenção de Deus sempre foi de que todas as coisas por Ele criada fossem dependentes dEle. Todas as coisas. E realmente é assim. Todas as coisas dependem de Deus. Todas as coisas vêm de Deus e dependem dEle para continuar acontecendo, continuar vivendo. Todas as coisas dependem do Senhor porque foi Ele quem criou. Mas infelizmente o ser humano, através de Adão, quando Adão pecou no jardim do Éden, entrou no ser humano algo que nenhum outro animal ou nenhum outro ser vivo tem. Que é esse negócio de não querer mais depender, de não querer mais ser dependente. E com esse não querer mais depender, entrou o pecado do orgulho. E eu vou falar hoje sobre humildade e orgulho, trazendo humildade e orgulho para que vocês possam entender tudinho. A palavra humildade, ela vem derivada da palavra humus. Todo mundo aqui sabe o que é humus. Humus, a gente geralmente quando vai comprar adubo, se chama humus. Humus quer dizer terra. Humilis quer dizer que fica na terra. Humilis, o humilde, que fica na terra. Já começa por aí. Humus, terra. Humilis, o que fica na terra. O que não se levanta, fica na terra. E essa palavra humildade, para nós cristãos, deve ser uma das palavras mais fortes na qual nós devemos cuidar, observar, orar, pedir por humildade. Primeiro, porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras para que nenhum de vocês diga, eu fiz alguma coisa. Já começa por aí.
Nenhum de vocês pode dizer, eu conquistei com algum esforço, alguma coisa que fiz a minha própria salvação. Todos que estão sentados aqui do púlpito até a porta foram conquistados pela graça, misericórdia do Senhor, e não tem como negar isso. Quando eu olho para o meu Jesus, morrendo na cruz do Calvário, se fazendo pecado por causa de mim e por causa de você, miseráveis, pecadores, indignos como nós somos, eu digo para o Senhor, puxa, é só a graça, é só a misericórdia. Eu não consigo ser quem o meu Deus quer que eu seja, se não for por causa dessa cruz, por causa desse Calvário. Então, se você está aqui hoje, já começa a nossa humilhação, é pela graça. Ninguém aqui tem méritos com Deus, ninguém. Todos aqui são pecadores. E talvez você diga, mas não, eu já fui perdoado e eu estou me esforçando. E eu uso uma ilustração quando eu evangelizo pessoas que não conhecem a Jesus, pessoas que de repente no 2 suas férias nós alcançamos, eu evangelizo da seguinte maneira. Quando elas dizem assim, mas eu sou bonzinho, eu não faço nada para ninguém, eu digo o seguinte, vamos colocar todos os seus pensamentos no data show, pensamentos do dia de hoje. Só os do dia de hoje já basta. Todos os teus pensamentos que passaram pela tua cabeça vão ficar passando por ali, para que todos nós vejamos um por um. E se fossem os seus, você com certeza ficaria envergonhado de muitos pensamentos que você teve hoje. Você é pecador. Você é pecador. Já começa por aí. Humilhação começa nisso aqui, humildade. O problema é que nós gostamos de ser elogiado. Todo ser humano gosta de ser admirado, de ser paparicado, todo mundo gosta disso. É normal de nós gostar do elogio, está em nós isso. Fazer alguma coisa e depois querer que alguém diga, puxa, mas foi muito legal, e a gente fica alegre com isso. A gente quer que as pessoas gostem de nós, a gente quer que as pessoas olhem para nós e digam, puxa, como o Black é legal, como o Black é um cara de Deus, ou como o Black faz, como o Black é bom, como o Black faz isso bonito. Todo mundo quer ser paparicado, elogiado em algum momento. Talvez você não tenha coragem de estar aqui para falar com o povo, para que o povo te admire, mas lá no seu convívio, aonde você está, você sempre está fazendo alguma coisa para ser elogiado, ou até mesmo para ser amado, para ser visto, para que alguém te olhe e te diga, que legal, essa pessoa sabe fazer isso muito bem, essa pessoa é assim, e que legal conhecer essa pessoa, muito bom, você gosta de elogio, e isso faz com que nós, muitas vezes, fujamos de lugares onde a gente não pode ser visto. A gente foge muito fácil de coisas que não vão trazer elogio para nós. A gente evita posições que não vão trazer nada, não vão trazer nenhum sucesso, não vão falar do nosso nome, nós evitamos essas coisas. Talvez você diga, eu não faço isso, eu vou mostrar para você. Porque a primeira característica da pessoa que ela não é humilde, é ela achar que ela é humilde. A pessoa orgulhosa, ela sempre diz que ela é humilde. Está na cara. Aquele que diz assim, pois é, irmãos, nós viemos aqui com muita humildade, porque nós somos humildes, acabou. Está se esforçando para mostrar uma humildade, pronto, no coração já é orgulhoso. Em contrapartida, aquele que é humilde, ele está o tempo todo se policiando, porque ele sabe que ainda tem um pouquinho de orgulho dentro dele, e ele está o tempo todo lutando para que esse orgulho morra. Então ele fica o tempo todo se policiando, e nunca você vai ouvir o humilde dizer, irmãos, eu sou muito humilde. Você nunca vai dizer isso. Quem é humilde não sabe admitir que é humilde, não pode admitir. Porque admitir a humildade já seria um orgulho. E muitos de nós, na nossa cabeça, nós achamos que nós somos humildes, que nós estamos seguindo tudo isso certinho, o que Jesus falou, que olha, se vocês se humilharem, vocês serão exaltados. Mas eu estou falando para um grupo enorme de pessoas, e na sua maioria, não fica ofendido, porque a palavra do Senhor não está para os que estão lá fora. A maioria das pessoas sentadas nessa tribuna é sim orgulhosa. E a palavra do Senhor vem para nos confrontar e nos mostrar que nós precisamos deixar isso de lado.
Humildade hoje no nosso meio, jovens, galera, está fora de moda. Está fora de moda. Está vindo uma turma por aí dizendo que a gente tem que exigir os nossos direitos. Está vindo uma turma por aí dizendo que nós temos direito de pedir, nós temos direito de exigir, que nós somos feitos para reinar, que nós somos feitos para ter um posto. Tem gente cantando sobre pódio, tem gente cantando sobre lugar de destaque, tem gente dizendo que um dia alguém vai olhar para nós e vai nos aplaudir. Esse negócio entrou tão fundo, e a gente dá glória a Deus quando a gente ouve essas coisas, porque todos nós queremos um pouquinho disso. Está enraizado já em nós esse desejo de ter um pódio real para nós subir, de ter um lugar para a gente se destacar. Está no meio do nosso evangelho hoje esse negócio de exigir direito, porque é direito seu. E deixa eu dizer que a humildade é a perda de todos os seus direitos. Humildade não é ter direito, humildade é dever tudo. Por causa da tão grande graça que recebeu, o humilde não consegue exigir nada. Ele simplesmente pensa, puxa, só o fato de eu estar aqui sentado fazendo isso, glória a Deus, o meu Deus me salvou. Obrigado, Jesus, só pelo fato de eu poder estar aqui sentado nesses bancos, eu ainda não tenho lugar de destaque. Eu até sei pregar, eu até sei fazer, sei cantar, sei tocar, sei liderar, sei fazer tudo. O Senhor ainda não me chamou, glória a Deus, porque Jesus um dia me salvou. O problema nosso é que nós sempre estamos buscando destaque, porque é um direito. Só que o humilde não tem direito, ele deve tudo. Por causa da graça. Deve tudo. Deve. Você é devedor ao Senhor. Você não merece estar aqui. Você não entende que às vezes você vem aqui, senta neste lugar, canta, pula e se alegra, e às vezes não cai a ficha. Eu não mereço estar aqui, você não merece estar aqui. Tem uma coisa chamada graça por trás de tudo isso, que permite que eu esteja sentado aqui e que eu possa cultuar a esse Deus que é tão santo, que se Ele mostrasse uma frestinha da sua glória, eu cairia. Não é honra, não é mérito, é simplesmente graça. E o único pódio que existe na nossa vida cristã foi o que vocês viram aqui, um pódio chamado cruz. É o único pódio que existe. O Filho do Homem vai ser levantado. Quando o Filho do Homem for levantado, nossa, que glória! Foi levantado numa cruz. E ele disse assim, olha, vocês querem vir após mim? Tomem essa cruz, vamos atrás. Vamos juntinhos, tem um pódio no final. Mas deixa eu dizer para vocês, não vai ser glória nenhuma. Não vai ser glória nenhuma para vocês. O pódio, o único pódio que eu posso oferecer para vocês é a cruz, aonde vocês morrem, mas nasce o meu espírito, cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais, todo dia o meu espírito se renova em vocês, na cruz. Gente, tem um texto que eu gosto muito, e não é da Bíblia. Tem uma poetisa chamada Cora Coralina, já falecida. Ela começou a escrever aos 70 anos de idade, e ela escrevia poemas lindos, e ela escreveu algo que eu acredito sim ser inspirado pelo Senhor. Ela escreveu assim, Senhor, o nome do texto é humildade, Senhor, só um trechinho, Senhor, que eu aceite a minha pobreza tal como sempre ela foi, e que eu não sinta no meu coração aquilo que eu não tenho, porque o problema de nós aqui, que estamos aqui, o nosso problema é, no nosso coração nós temos coisas, pensamentos, desejos, e achamos que temos coisas que nós na verdade não temos, achamos que somos, quando na verdade não somos nada, miseráveis. E ela diz, Senhor, que eu não sinta aquilo que eu não tenho, que eu não pense que eu tenha, que eu não me engane no meu coração. E essa pode ser a nossa oração nessa noite, Senhor, se há algum restinho, se há algum resquício de orgulho em nós, quebra em nome de Jesus,
Quebra em nome de Jesus. O orgulho, gente, ele não é um defeito. Tem gente que é o meu defeito ser orgulhoso. É o meu defeito me achar. É o meu defeito, cara, eu gosto de ser assim e pronto. Orgulho não é defeito. Orgulho não é temperamento. Orgulho é pecado. Orgulho é pecado e é um pecado horrível diante do Senhor. Sabe o que fez Lúcifer ser jogado dos céus? Soberba. Se achou. É pecado. Se você visse com os olhos de Deus como Deus vê o orgulho, você se sentiria envergonhado das vezes que você se acha alguma coisa. Nós sentiríamos medo, porque o orgulho é e pode ser a raiz de todos os outros pecados que a gente comete. Por causa do orgulho, nós cometemos muitos outros pecados. A mentira, por causa do orgulho que a gente não quer admitir, vamos sofrer algum dano, alguma coisa vai acontecer, então eu minto para que eu não sofra nenhum dano. Eu fico intocável, mas eu vou mentir. Eu não posso passar vergonha, então eu minto. Meu Deus, se souberem que eu não fiz isso, se souberem que eu não completei essa tarefa, então eu vou dizer, olha, invento qualquer coisa. E do orgulho vem muitos e muitos outros pecados. Então o orgulho é sim algo sério, no qual nós temos que pensar e pedir ao Senhor, tira esse negócio de nós. Deixe-me dizer uma coisa. Eu sei que vocês estão muito quietinhos, mas é sinal de que vocês estão realmente ouvindo. Quanto mais perto de Deus, quanto mais crente você é, mais fácil é de você pecar o pecado do orgulho. Tem muita gente que pensa que ora um monte. Esses dias eu estava conversando com as irmãs do círculo de oração, ministrando com as irmãs do círculo de oração, e eu falei sobre isso. Tem gente que passa horas em oração, simplesmente para o fato de depois poder dizer para alguém, eu passo horas em oração. Certa vez eu ouvi um pregador dizer assim, irmãos, então eu acabei cometendo um certo pecado, eu não me lembro mais qual era o pecado, eu era criança quando ouvi isso, mas eu nunca mais me esqueci. Eu cometi um certo pecado, então, irmãos, eu fiquei 2 horas orando ao Senhor pedindo perdão. Precisava, mas era para dizer que ele ficava 2 horas em oração. E tem tantas outras coisas que nós fazemos. Eu sempre falo para os jovens a questão do jejum, que essas coisas não são para nós, essas coisas não são para a nossa glória, mas só que nós ficamos usurpando as coisas espirituais e usando para nosso próprio nome, porque eu jejuei tantos dias, porque eu com meus jovens, eu com a minha igreja, fiz tantos dias de jejum e oração. Você já está recebendo toda a sua recompensa só pelo fato de você dizer quantos dias ou quanto tempo você está jejuando. Isso é para o Senhor, é para que o Senhor cresça em você, não é para você. As coisas espirituais são todas para o Senhor. O que nós recebemos é só misericórdia. Só misericórdia, não importa quanto tempo você passa em oração, continue passando, mas não conte nada para ninguém. Jesus disse, quando você orar, te tranca no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai, que conhece as coisas que estão em segredo, Ele vai saber. Não precisa você ficar falando, e tem gente que bate nos outros. Os irmãos não gostam de andar com o cara, não gostam de andar com a menina, porque ela se acha santarrona. E o Facebook é um lugar onde muitos de nós achamos que podemos dar moral. Chegamos lá porque esse está assim, porque esse está assado. Ei, gente, cuida com orgulho. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais cuidado. Porque o diabo, ele é muito esperto. Quando Jesus saiu de 40 dias de jejum e oração, espiritualmente forte, fisicamente fraco,
o diabo veio tentar. Era a melhor hora. Jesus estava forte. Ah, mas Jesus era Deus, mas ele também era homem. E quando o diabo faz a proposta, ei, transforma essas pedras em pães, talvez na mente de Jesus, conjecturando, talvez na mente de Jesus, ele pensou sim, puxa, eu estou perto do meu Pai, nós estamos com intimidade, eu posso muito bem fazer isso. E tem muita coisa que você vai ser tentado a fazer, em nome de Deus, por causa do tempo que você passa em oração. Cuidado com o orgulho. Ore sim, jejue sim, mas cuide, porque o inimigo, ele ronda as nossas vidas, a ponto de querer que nós nos gloriemos nas coisas que nós fazemos pelo Senhor. Não é fácil ouvir essas coisas. Tem um texto na Bíblia, em Isaías 64, que diz que as nossas justiças, as melhores coisas que nós fazemos, são perante o Senhor como trapo de imundícia. Trapo de imundícia era o pano menstrual que as mulheres usavam na época. As melhores obras que nós fazemos não passam de imundícia. Não se orgulhe das coisas que você faz. Deixe o Senhor reconhecer o teu trabalho. Deixe o Senhor reconhecer quem você é no mundo espiritual. Deixe o Senhor, Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você passa, Ele sabe o quanto você ora, Ele sabe o quanto você jejua, Ele sabe o quanto você se esforça, Ele conhece o teu coração. Dá para dar uma glória a Deus? Ele conhece a gente. Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou. E é tão engraçado que quanto mais eu conheço Ele, menos digno eu me sinto de fazer as coisas para Ele. Ele é maravilhoso. Você não tem por que se achar. Tem um escritor que diz assim: a graça de Deus é como uma água derramada. Quando a água é derramada, ela não corre para cima. Eu derramo água aqui nesse tapete, ela vai se infiltrar por debaixo do tapete. Ela vai querer encontrar os lugares mais escondidos. Ela vai querer encontrar os buracos, as frestas. Ela vai querer encontrar as lacunas. A água não corre para cima quando a gente joga ela no chão. Ela vai para os lugares mais baixos. A graça de Deus é assim. A graça de Deus é assim. Quanto mais embaixo você se sente, mais a graça te alcança. Tem gente que se acha lá em cima e não consegue ser alcançado pela graça do Senhor. Se coloque embaixo, não se esqueça de quem você é. Você é pó, servindo a um Deus santo, respirando um ar emprestado. Você não passa de pó. Esse Deus é quem vive em você. Esse é o orgulho, contrário da humildade. Agora, tem uma outra face do orgulho. Tem gente que se acha demais. E tem gente que se acha de menos. Que também é orgulho. Como é que é? É orgulho. Já aconteceu comigo e deve ter acontecido com vocês. Você vai na casa de alguém no domingo, almoça aquele churrascão e depois chega a hora do pudim. E a irmã, dona da casa, vamos pensar na irmãzinha, ela vai dizer assim para você: olha, irmão, eu fiz, não está muito bom, porque eu acho que eu coloquei muito açúcar. Eu acho que está doce demais. Qual é a intenção dela, viu? Qual é a intenção dela? É óbvio que ela não vai querer. Irmã, realmente está muito doce, mas isso aqui está ruim que dói. Você vai dizer: meu Deus, irmã, isso está uma delícia. Lá no coração dela vai dizer: era isso que eu queria ouvir. As esposas são assim: eu não sei se está muito bom, eu até fiz, mas eu acho que eu exagerei. Não, amor, isso está uma delícia. Qual era a intenção dela?
a intenção dela era ouvir um elogio, era querer que tipo, poxa, eu vou levantar um pouquinho, pode até estar um pouco doce, mas que nada, isso aqui está muito bom. Acontece com você, acontece comigo, a gente chega e diz, será que fiz bem? Não, cara, eu acho que eu não fui legal, mas é só para ouvir, você foi muito legal, parabéns, cara, continue. E nesse negócio, queira você ou não, mostra um pouquinho, uma faceta do nosso orgulho, que nós gostamos de ser elogiado e às vezes nós vamos lá embaixo, para que imediatamente as pessoas nos levantem. A gente vai lá embaixo, se humilha na hora. Olha, eu até vou me humilhar, mas eu espero que ele me levante. E logo. A gente pega esse texto, né? Aquele que se humilha será exaltado. Deixa eu mostrar uma outra parte do texto. Uma outra visão desse texto. Aquele que se humilha será humilhado. Aquele que se humilha será humilde. Eu oro para que quando você se humilhar, você nunca veja o Senhor te exaltar. Que oração pesada essa. O problema é que tem gente que fica orando, se humilhando, passando, às vezes deixando, se enfiando em provação, para que depois o Senhor exalta. Porque um dia eu vou sair dessa prova. Um dia isso tudo vai acabar, vocês vão ver. Eu vou chegar lá, tem aquela música que diz assim, quem te viu passar na prova não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Olha, não fala. Porque às vezes Deus vai te exaltar no mundo espiritual, mas você vai continuar humilhado no mundo físico. A luta vai continuar, a prova vai continuar, porque Deus quer trabalhar no teu caráter, e orgulho com Deus não combina. Não combina. E quantas provas e humilhações forem necessárias você passar, que o Senhor faça passar, mas que Ele tire de você todo o orgulho. Não é fácil orar essas coisas, não é fácil pedir essas coisas, mas chega de gente se achando tal. E você talvez possa estar dizendo, cara, isso tudo era para aquela pessoa, isso tudo era para aquele outro. Nada, isso aí é justamente para você. Porque tem coisas, e eu quero que você vá refletindo, tem coisas que a gente pensa que é mais do que os outros. Tem coisa que a gente acha que sabe mais do que os outros. Tem um negócio, deixa eu falar, vou falar mesmo. Tem um negócio de que a gente tem que ser o melhor. Nós temos que ser o melhor, porque para Deus merece o melhor. Ele merece o melhor que você pode. Ah, mas para Deus tem que ser o melhor. Deus merece o melhor que você pode. Pode ser que você venha aqui e dê o seu melhor tocando. Pode ser que você venha aqui e dê o seu melhor cantando. Pode ser que você venha aqui e dê o seu melhor pregando. E venha outro e detone. Faça 1000 vezes melhor. Porque Ele está fazendo o melhor dele. Você deu o seu melhor. A gente tem esse negócio de que crente tem que ser sempre o melhor. Ele dá o seu melhor, mas o seu melhor nem sempre poderá ser o melhor. Ele dá o seu melhor. Tem gente que, eu já ouvi pregador dizendo que Jesus era o melhor carpinteiro da redondeza. Isso 9.000 na carpintaria. Davi era o melhor arpista que tinha. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que acharam Davi porque nele tinha o Espírito do Senhor. E ele dava o seu melhor. Nós estamos desenvolvendo um negócio de que crente tem que ser o melhor. E aí a gente cai nesse negócio de orgulho. Eu tenho que tocar melhor, eu tenho que falar melhor, eu tenho que pregar melhor, eu tenho que ser o melhor. Alguém tem que dizer um dia que eu fiz muito melhor do que o outro e que eu estou agora no topo. Eu sou o top de Blumenau. O meu grupo de jovens é o top. Nós estamos fazendo o melhor, cara, sem querer me achar, mas lá é o melhor. Dê o seu melhor.
Mas vai ter gente, e Deus sempre vai deixar essas pessoas bem pertinho de você, que fazem muito melhor do que você. Para você nunca pensar que é você. A Bíblia diz que